Oi, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz, tudo maravilhosamente bem, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com português e aqui na página 166 e 167 do livro de vocês, embora também vamos trabalhar 168 e 169. Bem, aqui nessa página, como vocês podem observar, iremos trabalhar com sílaba tônica, tá? Como por exemplo, vocês vão ver que sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, tá? Como por exemplo, aqui nós temos relógio. Qual é a sílaba mais forte da palavra relógio? Vamos lá? Relógio. Então, qual é a sílaba? É o ló, né? A segunda sílaba da palavra relógio, que é a mais forte. Então, pois bem, fale em voz alta essas palavras retiradas do poema O Relógio, de Vinícius de Moraes. Separe cada palavra em sílaba e em seguida pinte-as. Pinte as que você pronunciou com mais intensidade. Tempo. Qual é a sílaba mais forte de tempo? Tempo. Depressa, depressa. Noite, noite. Então, você vai pronunciar e vai observar qual dessas sílabas você pronuncia com mais intensidade. Então, vamos lá. A sílaba de uma palavra que pronunciamos com mais intensidade é chamada de sílaba tônica, né? Foi o que nós falamos aqui agora. E de exemplo teve a palavra relógio. Releia esse trecho do poema de Vinícius de Moraes. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Aqui você vai observar o seguinte: as palavras, ou seja, a sílaba tônica de cada palavra. Por exemplo, passa. Qual a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra passa? Tempo, né? Então, você vai observar, falar, né? As sílabas das palavras e observar qual é que você fala com mais intensidade. Depois, você vai pintar, tá? Essas sílabas tônicas. Como nós vimos aqui, né? A sílaba tônica é aquela que você pronuncia com mais intensidade. Na página 167, nós temos aqui na letra A. Pinte no trecho a sílaba tônica de todas as palavras que apresentam mais de uma sílaba. B. Com a ajuda, então, o texto é esse, tá? Que você vai pintar a sílaba tônica. Com a ajuda do professor, né? No caso de vocês hoje com aula remota, vai ser com a ajuda de quem está lhe auxiliando em casa, né? Do professor e com os colegas, brinque de ler poemas, né? Ou seja, de ler poema, batendo palmas, sempre que pronunciar as sílabas que pintou. Preste atenção no novo ritmo produzido pelas palmas. Por exemplo, você vai colocar passar, passar, né? Olha só qual foi a sílaba tônica, né? Então, A e B é referente ao texto da 2. A questão 3. Agora veja como a palavra tempo é apresentada em um dicionário. Olha só, tempo, ó, tempo já vem separada a sílaba, né? E já vem pintada a sílaba mais forte. SM, substantivo masculino. E observa aí quanto significado tem a palavra tempo. Tem 7 significados, tá? Então, você observa direitinho, lê cada um desses significados com bastante atenção. Após a leitura, você vai observar aqui. Letra A. Quantos significados são dados à palavra tempo nesse dicionário? Então, se você já contou, né?
Letra B. Qual do significado mais aproxima do sentido da palavra tempo nos versos passa tempo bem depressa do poema O Relógio? Copie a definição a seguir. Então, você vai ler aqui, né, esse significado e vai descobrir qual desse significado, né, se aproxima mais com a palavra tempo. Depois, nós temos aqui na letra C, né, observe no verbete que há uma sílaba, né, destacada na palavra tempo. Por que você acha que essa sílaba foi destacada? Né? Observe aqui, olha só, né? Aqui, ó, tempo, né? Ela está lá destacada. Então, por que será? Então, você volta lá na página 168, né? E vê o significado da palavra quando a gente pronuncia com mais intensidade. A letra D, né? Você acha que saber dessa informação em destaque no dicionário é importante? Por quê? Né? Então, você vai dizer o porquê que, né, essa informação é importante no dicionário, né? Ou seja, essa informação em destaque. Aí você responda direitinho, lê com bastante atenção, tá? Que tá bem claro aí, não tá nada difícil, viu? Então, vamos ver na página 168 e 169. Vimos lá a sílaba tônica, né? Que é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade. Aqui nós vamos ver como são classificadas, né, as sílabas tônicas. Então, ela é classificada em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Você vai observar, tem aqui embaixo, né, as definições de cada uma. Então, você vai observar que oxítona, né, neste caso, que nós temos aqui, né, a oxítona, sílaba tônica, né, que é a última sílaba. Por exemplo, irmã, né, aqui, ó, irmã. Qual é a sílaba tônica? É a última, então, ela é uma oxítona. Paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, filha, né? Filha, fi. Proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo, público, né? Então, observe bem, nós já temos aqui as definições e os exemplos. Agora, na questão 1, releia o trecho do final Mãe me conta aquela que você, né, viu no capítulo 5. Pedrinho ajeitou-se também na cama e se preparou para mais uma noite de sono e sonhos. Como em todas as outras, certamente fadas, bruxas, duendes, cinderelas e mágicos estariam fazendo parte da sua noite. A. Releia as 5 palavras a seguir, depois complete o quadro abaixo, conforme o exemplo. Pedrinho também preparou fadas mágicas. Essas são as palavras, né? Então, aqui, as palavras do texto. Quais são as palavras do texto? Olha aqui, são essas palavras aqui, que você vai copiar aqui nesses quadros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Pedrinho, tá de azul, que já foi copiado, está aqui. Separe as sílabas. Pedrinho. Qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte? Dri, né? Pedrinho. Aí, depois, você vem e copia também, e separa a sílaba e vê a sílaba tônica. E assim você vai fazer com todos. Na página 169. Na página 169, nós temos aqui a letra B. Considere as palavras do quadro e responda. Qual é a sílaba tônica da palavra Pedrinho? A última, a penúltima ou a antepenúltima? Então, você pode recorrer aqui, tá? Para ver qual é a sílaba tônica. A última, a penúltima ou a antepenúltima, tá? Então, para marcar, você vai
observar, né? Aqui essa definição que fica mais fácil. Pedrinho, dri. Olha aqui, então ela é a penúltima sílaba, né? Olha aqui, pedrinho. Olha só, a penúltima. E assim você vai ver com todas, né, as palavras destacadas aqui e ver qual é a sílaba tônica, se é a penúltima, a última ou a antepenúltima. Ou seja, a última, penúltima ou antepenúltima, tá? E vai marcar. Aqui, na questão 2, né, da página 169, agora distribua no quadro as 5 palavras apresentadas no item A, né? Que são essas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, tá, você vai, né, distribuir as palavras do item A na atividade 1. Então, aqui está. Palavras em que a sílaba tônica é a última, né? Qual é a palavra que a sílaba tônica é a última dessas daqui? Observe bem, também, né? Bem é a última sílaba. E assim você vai fazer com as outras, tá? Então, você vai ver qual dessas daqui. Palavras em que a sílaba tônica é a penúltima, aí você vai escrever aqui. Palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima, você vai escrever aqui, tá? Então, você vai ler essa definição. Após ler essa definição, vai facilitar para que você responda a questão, tá? A questão 1. Então, aí só lê com bastante atenção que você vai conseguir responder, tá? Então, na próxima aula, a gente continua com este mesmo assunto, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona, que é a classificação, tá? Das sílabas tônicas. Então, até a próxima aula. Qualquer coisa você pode procurar a Pro, tá? Pode procurar no WhatsApp que a Pro responde, certo? Então, até a próxima. Um super beijo para todos vocês.